Olá pessoas, como foi o Natal de vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Quero começar o vídeo agradecendo ao Nino, né, que ele tem um canal voltado ao público infantil, uma coisa mais lúdica e teatral. Quero desejar a ele toda boa sorte, que ele consiga muitos inscritos. Mas agora vamos falar de um assunto um pouco chato, que é a questão das chuvas muito fortes aqui em Ji-Paraná. Como vocês sabem, estamos no inverno amazônico, aqui na região norte. Enquanto o sul e sudeste estão queimando, né, o pessoal está morrendo de calor, aqui chove sem parar. No entanto, devemos fazer algumas considerações. Primeiro, as características das cidades da amazônicas serem fundadas, elas foram fundadas à beira dos rios, pois antigamente os rios eram as estradas. Isso muita gente sabe, é uma característica das cidades amazônicas. Rondônia, por mais que não seja um estado tão nortista como os outros da região norte, tem essa característica. Outro ponto, de Paraná é uma cidade que cresceu muito rápido. Cresceu de uma maneira assim extraordinária nos últimos 20 anos. A cidade, praticamente como município, existe há 41 anos. Apesar que existe ocupação aqui desde meados da década de 50 e 60, pelo menos nessa região que eu estou. É relativamente novo. Pelo porte de um município como este, a maioria das cidades são antigas. Então, é uma cidade que está engateando em sua infraestrutura. Apesar que melhorou bastante nos últimos anos, mas ainda é pouco. E outro detalhe, fizeram um mau planejamento urbano. A cidade não é planejada. De Paraná apenas aconteceu. Foi abrindo uma rua ali, foi construindo ali, foi construindo de qualquer jeito e tal. Então certas regiões ainda sofrem com as cheias. E isso é uma coisa muito grave. Eu queria ter feito um vídeo sobre isso antes, e acabei não fazendo. Teve tretinhas no vídeo que eu fiz sobre o Henrique Bugalho e o Paulo Girardelli. Eu não vou entrar no mérito aqui agora. Do Rogério Betim também. O Rogério Betim acabou sendo uma discussão política até, que não era o objetivo do vídeo, mas até que eu gostei do resultado. Mas eu assim, era um assunto que eu já queria fazer, mas como veio essas situações, acabei não fazendo. Então é complicado. Então, voltando ao assunto sobre de Paraná. Não apenas de Paraná, como outras cidades. Inclusive cidades grandes e muito antigas e de uma suposta boa infraestrutura. Quando está chovendo, está alagando. E isso é um problema. Para quem pode passar uma tarde vendo TV, num dia de folga, vendo o Brasil Urgente e a Cidade Alerta, você vai ver São Paulo alagada debaixo d'água, e aí você fica entendendo como que esse povo ainda vive aí. Porque temos que entender o porquê das coisas. Por que acontece isso? De Paraná, pessoal quer passar por isso? O pessoal tem culpa? Não. Certas ações na cidade causaram grandes problemas e poucas pessoas, se não quase nenhuma, discute sobre isso. Isso é muito ruim. A questão também que a própria obras de engenharias mal feitas, a duplicação da BR-364 no perímetro urbano e o viaduto, na minha opinião, foi um projeto totalmente que não levou em conta algumas características, sobretudo os igarapés. Porque dentro da cidade tem vários igarapés e que vão caminhando para a lagoa, do próximo ao rio, próximo ao beira-rio. Esses igarapés acabam sendo transbordados. Mas é que tá, a culpa é só do prefeito? Porque muitas pessoas culpam o prefeito, mas jogam lixo nesses igarapés, descartam até móveis velhos, animais mortos, ou seja o que for. Mas há uma falta de educação de uma certa camada da população, não porque eles são culpados, mas é porque não há alguém que os ensine. Não chega alguém assim, meu filho, você não pode fazer isso. Chega algum agente comunitário, alguma coisa assim,
Pode sim o ensino público educar os filhos dessas pessoas para que a próxima geração não faça isso. Isso é fato. Mas muitas pessoas de origem humilde, e não devemos condená-las. Muitas fazem isso por próprio desconhecimento. Elas não têm uma certa compreensão. E por muitos contextos, essa população, pela essa falta de educação, acaba padecendo. Ou seja, ela inconscientemente, sem a noção do que está fazendo, está se autocondenando, porque a casa dessa pessoa vai ser alagada por uma ação que ela colaborou para isso, e ela não sabe. E ela, a culpa é do prefeito. É o prefeito que não faz nada. Claro que, por exemplo, uma coisa que eu tenho observado em Paraná nos últimos anos, que era uma cidade com muitas ruas sem asfalto. População, pede asfalto. Eu quero asfalto na minha rua, eu quero asfalto na minha rua. Quando asfaltou, fizeram com projetos sem a drenagem urbana, ou seja, só pegaram a rua de chão e passaram o pavimento por cima. Ó, asfaltamos essa rua, vote na gente. E a população, ó, que legal, que legal. Temos asfalto, finalmente, ó, vai valorizar meu imóvel e tal. Só que no projeto não contemplando a própria drenagem, né? Porque o asfalto a água não permeia, né? Nesse asfalto vai acontecendo um escoamento superficial e vai enchendo, vai enchendo. Então certos pontos da cidade vão alagando e pontos que não alagavam. Ou seja, a pessoa que vivia ali há anos e agora começa a sofrer enchentes, enxurradas, porque a água vem e enchente é pior, enxurrada é pior, porque a água vem rápido. Então você está ali tranquilo na sua casa e de repente você vê e já tem água nos seus pés. E isso é uma coisa muito grave. Então devemos ter cuidado com certas reivindicações, porque político, o problema do político ele quer assim, vamos dizer, boa parte deles querem realmente ter um reconhecimento, querem crescer politicamente, querem, por exemplo, o vereador, ele sonha em ser prefeito. O prefeito sonha em ser deputado estadual, federal, governador, senador e quem é de senador e governador sonha um dia ser presidente da república. Então eles têm essa ambição. Então para eles precisam fazer resultado ao povo. Qual que é o problema que muitos não fazem, por exemplo, buscam um sistema de esgoto, de drenagem para a sua cidade? Porque isso não rende voto. A população não vê a sua benfeitoria. Porque eles ainda acham ruim porque vão quebrar a rua. Por exemplo, a Caerd quebrou o asfalto da rua São Luís por causa do projeto de ampliação da adutora, né? Porque é um problema do segundo distrito a captação de água. A água não chega até lá direito. Até aqui, porque eu sou do segundo distrito. Mas eles cavucaram, colocaram o conduto, né? E não refizeram o asfalto. A população vai achar ruim. Você destruiu um asfalto, ainda mais de uma rua que a população pedisse asfalto há mais de 30 anos. Então, é complicado. Então, a população tem, poxa, vão quebrar todas as nossas ruas e talvez nem conserte o que fez, né? A população pensa, mas vai quebrar minha rua, vai virar transtorno. Então, a população não enxerga isso, infelizmente. Pode ser, mas eu entendo, mas não estou falando de você. A exceção não é a regra. A exceção nunca é a regra, infelizmente. Parece que muitas pessoas acabam se confundindo em relação a isso. Então a questão que político, pelo menos uns 80%, eles são alpinistas. Eles querem atingir um alvo maior. Alguém que é da comunidade quer ser vereador, o vereador quer ser prefeito, o prefeito quer ser... E aí sim vai. Então é uma ambição política. Então ele precisa de meios para agir para que essa população o aclame como salvador. Então ele vai em bairro carente, ele vai querer distribuir de cesta básica. Muitos deles são apresentadores de televisão, são alguém, por exemplo, que vivem expondo os problemas da comunidade na TV local, né? Fazem todo o sensacionalismo,
faz toda uma bravata e tal, chega no poder e continua com a bravata, quer fazer ações mais amplas, ações para mais como afagar a população, dizer, ó, olha, eu estou trabalhando. E muitas vezes, às vezes as ações deles não são efetivas. São ações assim, ó, para mais para parecer do que ter um efeito. Isso é muito grave. Então, por exemplo, muitos estão ali na Câmara de Vereadores apenas para visar seus próprios interesses. E eu não estou mentindo quando eu falo isso, e 95% das pessoas concordam comigo nesse sentido. Então, são uma série de fatores. São poder público que pouco se importa, deixou o problema acontecer, e os meios de ação não acontecem. Ah, porque tem que ter verba. Ah, porque tem que ir até o Ministério das Cidades. Ah, que tem que ter recursos de não sei quem, então tem que eleger alguém da cidade e blá blá blá. Fica com toda a conversa fiada. E eles começam a iludir a população. Ó, morador, você vai ter isso. Se você votar em mim, você vai ter isso. Ó, eu vou realizar uma benfeitoria que vai resolver seu problema da cheia. Ah, eu vou fazer isso que tem um bairro aqui, o Bosque dos Ipês, que o projeto do esgoto, que é onde fica mini estação de tratamento de esgoto, não foi de acordo com os parâmetros necessários. Por exemplo, eles projetaram, os engenheiros projetaram, e eu não sei o que aconteceu, alguém pode ter errado, dimensionou de uma forma errônea, estava cheio de esgoto nas ruas. Imagina só a população carente que vive num lugar longínquo, sem transporte público, e tem que conviver com mau cheiro, algo que traz doenças à população, e ter que ficar toda hora, prefeito, mídia, imprensa, escambau, vem aqui. Aí vem lá os vereadores, não, eu vou resolver esse problema, eu brigo por essa população. Aí vem as audiências públicas e vem aquela fala pomposa, vem o responsável técnico e começa aquela conversa fiada. E muitas dessas audiências públicas acontecem pela parte do dia, que eu já reparei. Então, a população que está trabalhando não pode ir à audiência pública falar, porque muitas audiências públicas acontecem pelo dia. Viu uma ou outra audiência pública pela parte da noite. Eu já fui em algumas. Ainda mais quando eu era acadêmico. Então, você vê que é sempre um jogo de empurra. Aí o antigo prefeito, que saiu para governador, né, senador, desculpe, e não se elegeu, o cara fala, vai vir um projeto de macrodrenagem. Aí você está esperando esse projeto de macrodrenagem, ele está falando disso desde o começo do primeiro mandato dele, veio para o segundo, que ele não terminou, claro. E cadê? Onde está o projeto de macrodrenagem? Essa cidade, por mais que o IBGE fale que não é o que muitos dizem, né? Não está crescendo não vai crescer não, isso aí não cresce não. Tem só 127 mil habitantes, mas você vê, porra, daqui a pouco tem que trocar o 2 pelo 7, porque pelo jeito daqui 2, 3 anos vai trocar, ao invés... Eu quero ver o censo 2020 se não vai trocar esse 127 por 172 mil. Eu não estou exagerando nesse fato. Você vê que a cidade está crescendo, que vem pessoas para cá. Em alguns lugares as pessoas falam, eu vim de fora, porque você vai pedir uma informação, eu não sei, eu moro aqui há pouco tempo. E não é uma ou duas pessoas, são várias pessoas que eu encontro na rua, você vai pedir uma informação, não sei onde fica isso. E coisas que muitos que moram aqui deveriam saber. Às vezes eu sou lesado, não entendo muito de certas coisas, eu já fui procurar. Não tem. Então, o que está havendo? Está vendo que a população, muitas cidades, estão perdendo os habitantes para Ji-Paraná. E por diversos motivos, eu não preciso citar quais, mas você vê que a cidade está aumentando de população. Você vê loteamento saindo à torto direito em Ji-Paraná. Claro que existe agora uma lei que os próprios loteamentos têm que ter toda uma infraestrutura básica. Não é uma invasão. Tem que ter a drenagem, sistema de água, esgoto, tem que ter a energia elétrica, já é uma coisa bonitinha. Ali, aí você pode financiar seu terreninho, beleza.
Mas tem lugares que a população ainda vive em invasão. E uma parte antiga da cidade ainda padece com problemas estruturais. Mesmo esses bairros, sendo bairros super antigos, os primeiros da cidade, sofrem com problemas corriqueiros que não se resolvem todo ano. É a mesma coisa, não são bairros periféricos. Bairro 2 de Abril não é um bairro periférico, você vê imagens da Marechal Rondon e a Ministro Filho alagadas. Você via a Avenida Brasil transbordando. A Avenida Brasil é a principal avenida de Paraná. Você vê esses problemas acontecendo em frente ao Shopping Cidadão. Quantas vezes não alagou ali? E são partes antiguíssimas da cidade. Enquanto os novos loteamentos têm uma infraestrutura, e ainda bem, a parte antiga da cidade está totalmente sem nenhuma infraestrutura correta. Aí você vê projetos errôneos. O viaduto da Vila Jotão foi feito de maneira errônea. Isso é fato. Um viaduto talvez até desnecessário. Pois, beleza, ele era útil quando não existia o anel viário. Beleza. Agora o anel viário está pronto. Será que não seria mais barato se no passado não fossem competentes e tivessem terminado o anel viário naquela época? Será que é necessário esse viaduto? Um viaduto que destruiu comércios na sua região. Mas você está dizendo que um viaduto é uma coisa ruim. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem coisas que têm que ser bem pensadas. E parece que o viaduto de Paraná não foi. Tá? Que agora virou o cartão postal ali do Eu Amo Jipa. Bonitinho aquilo lá. Só que é um viaduto que matou comércios. Tirou emprego de pessoas, causou prejuízo. Imóveis abandonados que a própria prefeitura não arrecada para o PTU. E aí? Aí, falando em PTU, fica aquela coisa, né? Porra, como que um prefeito, não sei se vai ter um reajuste, eu não tenho conhecimento disso, mas vamos supor que tenha. Como o prefeito vai ter a coragem de pedir um aumento de IPTU se a própria população não vê as coisas mudando? A sua rua está alagando, muitas não têm asfalto, um asfalto que é só passar por cima e a água passa por cima, depois vira rio. Ou está na lama, cheio de buraco, com serviços prestados de forma precária. Outra novela aqui que eu poderia citar em outro vídeo é o problema da Compentax. Então a população, muitos não pagam porque eles não querem pagar. Por mais que seja necessário que você pague o IPTU, senão você vai para uma dívida ativa. E aí? Então, você vê que há muitas deficiências no município de Paraná que está crescendo cada vez mais. Essa cidade, dependendo se a economia melhorar, a economia do Brasil e do estado melhorar, que vai crescer mais ainda. E aí? Porra, a distância daqui para a capital é 350 quilômetros. Muitas pessoas vão achar mais fácil ir para cá do que para Porto Velho. Ainda mais que Porto Velho, agora que depois das usinas, já deu uma estabilizada no seu crescimento. Mas a gente está crescendo. E lá, Porto Velho, também tem os seus problemas. Não tão menores quanto o nosso. Mas tem. E aí? Este é o problema. E eu ainda discordo, e eu não me arrependo de ter esculachado o Marco Antônio Villa quando fala que meu estado não deveria existir, que aqui deveria ser tudo mato, não sei o que ele dizer com isso, mas eu me revoltei com ele, porque ele é do São Paulo mesmo, então infelizmente o pessoal de São Paulo eu vejo que é um pessoal que só pensa no seu estado. Talvez isso não seja uma coisa tão errada, mas eu acho que nós também temos direito de pensar em nós. E não aceitar que você fale que nós não valemos nada para vocês e que só deveria ter só as coisas só em São Paulo. Que é uma coisa que não tem cabimento. Então é complicado, galera. Eu acho que eu fiz mais um vídeo para desabafar a situação de minha cidade. A sua cidade deve passar por problemas parecidos que eu vejo na televisão. Mas a minha também. Se você teve o saco de assistir o vídeo até aqui, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal e comenta aí se a sua cidade também tem algum problema. Se você estiver até aqui. Tchau.